Começamos o programa Check-in de hoje, vamos entrevistar uma moradora de Encantado, mas ela viajou por vários lugares, entre eles para o México, ficando 6 meses lá. Será que gostou? Quais as dificuldades? Recomendaria? Moraria no México? Não. O que conheceu? O que mudou na Edna, que foi e que voltou para o Brasil? Essa moça, que é aqui do Vale do Taquari, Edna Barônio dos Santos. Prazer em tê-la aqui no programa Check-in. Muito prazer, João. Bem, as pessoas que estão nos acompanhando podem fazer perguntas para a Edna, tirar as suas dúvidas através do Facebook da TV Univates. Também estamos ao vivo para o canal 15 da NET e da Brasrede aqui do Vale do Taquari. Primeiro, saber da Edna por que escolheu o México para passar 6 meses. Na verdade, assim, era muito tempo, desde que eu entrei na faculdade, na verdade, que eu queria fazer intercâmbio. Era uma meta antes da conclusão, assim, da minha faculdade. Então, era muito tempo que eu vinha acompanhando esse processo seletivo. E numa dessas pesquisadas, eu vi que abriu no site da Univates uma bolsa, uma oportunidade de bolsa, que era o programa ibero-americano do Santander. Então é bom, né? Vamos ver qual é que é, né? Óbvio que tem todo aquele processo de conversar em casa, né? Com pais, no trabalho, com namorado e tudo mais, porque é bastante coisa, realmente, né? E são 6 meses, né? 6 meses. Tu fala assim, num contexto geral, parece que não é pouco, parece que não é muito, mas quando tu tá lá na vivência, é meio ano, né? É bem considerável. Porque quando a gente sai de férias, 10 dias, 15 dias, a gente tá, tô louco para ir para casa, dormir na minha cama. É isso aí. Aí 6 meses não tem isso, né? Pois é. Eu acho que a maior diferença de um intercâmbio, por exemplo, algumas pessoas me falaram, eu fui para o México, fui para Cancún, ou para outros lugares, Cidade do México, Acapulco. Legal, mas o que tu provou? Como é que foi a vivência, sabe? É totalmente diferente. Tu acordar e falar buenos dias, né, para um mexicano mesmo, né, porque na casa nós morávamos lá mesmo, com mexicanos, enfim, tinha espanhóis também. Então, a tua cabeça pensa naquele mundo, né? Então, quando tu vai, sei lá, por 10 dias, tu vai ter aquela comida de turista, sabe? Tu não vai provar o mesmo tempero, eles vão conversar com as pessoas que estão nessa área mais turística, eles já estão mais preparados para te tratar como turista, sabe? Agora, na tua faculdade, se tu fala em português, eles não te entendem mesmo, né? Sabia o espanhol antes de sair do Brasil, não? Assim, no ensino médio, eu tive uma base. Eu acho que foi boa, assim, porque eu me senti super confiante, super segura. Só foi bem. Foi. Como que é tão intenso isso? Tu vai pra faculdade, daí na casa também, tu mora com eles e é 24 horas. Tu sonha estar em espanhol depois de um tempo, sabe? Então, nossa, tu pega muito rápido mesmo. Algumas pessoas comentam que o espanhol, até por ser na mesma origem, é muito parecido com o português, tá? Mas quando passa uma viagem, fala uns dias, com o espanhol é uma coisa. Agora, tu falando o espanhol durante 6 meses, é igual mesmo ou é muito diferente? Não é igual. Na verdade, assim, eu acho que nós captamos muito melhor o espanhol. Nós entendemos muito melhor do que eles nos entendem. Mas, assim, eles, alguma curiosidade, assim, eles me falaram, alguns comentaram, foi mais de um, que é muito mais similar ao italiano. Tanto que quando que a minha mãe foi pra lá e ela tinha essa base, ela dizia, nossa, realmente, essa palavra é assim também em italiano. Tua mãe fala italiano. Ela mais entende do que fala, mas enfim, ela sabia. Então, pra ela foi super tranquilo. Mas no dia a dia, principalmente no início, que tu não sabe todo o vocabulário, assim, tu falava algumas coisas, eles ficavam, nossa, não entendi, tipo, não sei o que tu tá falando. Ou, sei lá, se tu fala alguma coisa muito rápido, porque tem os que querem, como que é tal coisa em português? Mas assim, a curiosidade dura pouco tempo, porque eles não entendem muito bem, não. Ou seja, é mais difícil para o espanhol, para quem fala o espanhol, exatamente, aliás, entender o português. É bem mais difícil eles compreenderem o português do que nós, o espanhol. Esses dias eu estava lendo num jornal, dizer que uma das línguas mais difíceis de se aprender é o português, né? Só para o rosto, semblante, né? Ou seja, tem muitas palavras para o mesmo significado. Então... E outra coisa também, a gente tem muito mais fonética, por exemplo, o an, cartão, mãe, eles não têm. O também, o meu nome, por exemplo, que é Edna, eles não têm o di.
Então, como é teu nome? Edna. Edna. Era uma briga assim, daí eu logo do início, não, é Edna, e ficou Edna Aí até é o mais final. fácil. Ou seja, facilitou a vida para eles. A minha mãe, Eliana, quando ela foi Eliana, Eliona, não saía de jeito nenhum, porque eles não têm o A, eles, né, pra nós é normal. Sim, uma fonética diferente. Exatamente, e é super difícil. Bem, você foi com uma expectativa, já deve ter estudado o México antes de sair aqui do Brasil. Foi o que você viu lá quando chegou, não? Na verdade, superou minhas expectativas em todos os sentidos, porque é normal quando que a gente quer conhecer algum país, a cultura, a gente vai ler, vai, sei lá, ver um documentário, mas assim, a vivência é totalmente diferente, assim, tanto a comida, a recepção, a forma como eles vão te tratar no dia a dia, assim, e tu conhecer de fato é totalmente diferente, porque tu pensa que tu vai lá, tu vai ver, sei lá, sombreiro na cabeça de todo mundo, sabe? Porque a gente conhece aquela coisa mais cultural, né? E os lugares mais turísticos também. Mas como eu conheci muitos estados, porque o meu objetivo era turistar mesmo lá, daí tu aprende a cultura realmente vivenciando, e é totalmente diferente do que só ler, só pesquisar. Mas te surpreendeu positivamente ou negativamente? Positivamente, com certeza, porque algumas pessoas pensam que o México é uma coisa, é mais cultural, é mais histórico, é mais antigo. Na cidade onde eu morei particularmente, que foi São Luís Potosí, que foi aonde eu estudei, aonde eu fiz a faculdade. É próximo da capital, lá também. Não? Fica em média uns 400 quilômetros da cidade do México. Então, enquanto eu estudei, eu turistava mais próximo, assim, né? Porque era final de semana que tinha para aproveitar. Eles têm um sistema diferente de estudos. Não é que nem aqui no Univates, por exemplo, que é um dia por matéria, uma matéria por dia, sei lá, 7h30, 10h30. Lá era dividido por turnos, por horários. Sei lá, uma matéria vai ter na segunda, na quarta e na sexta. Então, por mais que eu fiz 3 cadeiras, Similar ao nosso colégio convencional. Exatamente. Então, eu tinha aula todos os dias, assim. Mas era bem... Os horários eram bem bons, assim, tanto que eu conseguia fazer trabalhos de dia, de noite, consegui fazer estágio lá também. Então, tu conhece também esse lado mais moderno, sabe? Que eu trabalhei em agência... Eu trabalhei não, na verdade eu fiz uma espécie de estágio, sabe? Então, tu vê também, por mais, né, uma agência de marketing, tu vê mais esse lado moderno, assim, também, sabe? De empreendimento, de negócio. Que é a tua linha, né? Exatamente. Estudou aqui no Univates. Qual o curso que fez? Eu fiz design. Design. Me formei ano passado, sim. E lá eu fiz aproveitamento das cadeiras, tanto que para fazer intercâmbio, tu tem que validar, né? Tu não vai lá só para turistar e, vai lá fazer as cadeiras. Não, é bem burocrático isso, teu coordenador tem que fazer, ele tem que ler a emenda de lá, comparar com aqui para ver se realmente dá para validar as cadeiras, né? Senão eu teria que cursar de novo. Graças a Deus, as 3 que eu cursei lá, eu fui bem em todas e validou aqui. Ou seja, aproveitou aqui também. Isso aí. Aproveitei as que eu cursei lá. Bom, você falou que ficava 400 quilômetros da cidade do México, que é a capital. Isso. É muito grande. A cidade do México é uma das maiores do mundo, né? É isso aí. Quantos mil habitantes, lembra? Tem média de 8 milhões e 9 milhões. Eu não sei atualmente a estatística certa, assim, mas eu acho que fica mais ou menos isso aí. Só que eu acho que a cidade do México ela é muito inteligente. Por exemplo, o sistema de metrô, eu passei, assim, em média de uns 20 dias lá, porque tinha muita coisa que eu queria conhecer. Como eu já tinha definido o meu TCC também, tinha muita coisa que eu queria visitar para aproveitar aqui. Então, em São Luís Potosí, eu conheci um mexicano. Isso é uma curiosidade deles também. A gente geralmente faz intercâmbio para fora. Eles fazem intercâmbio dentro do país também, de outros estados, sabe? Então, um desses amigos que eu conheci em São Luís Potosí, ele era da cidade do México. E ele foi muito receptivo. Nós fomos, eu e minha mãe, foi quando que minha mãe foi para lá, nós ficamos na casa deles. Era bem humilde, assim, sabe? Mas foram super acolhedores. E então nós conhecemos praticamente toda a cidade do México de metrô. É muito inteligente porque parece uma teia, sabe? Que tu para exatamente, sei lá, na esquina que tu precisa conhecer. Tu não precisa caminhar muito, sabe? Óbvio que tem toda aquela questão de segurança, tu tem que se cuidar, né? Porque é na cara que tu é turista, né?
Mas como que ele nos acompanhou também foi, nossa, foi ótimo. Mas tu vai de táxi, por exemplo, tu leva 2 horas porque tu faria aqui em 10 minutos, né? Porque é muito trânsito mesmo. Há uma dúvida, se diz que a cidade do México é uma das cidades mais violentas do mundo. A gente vai falar em seguida. Inclusive que alguns anos atrás era a cidade que mais tinha sequestros. A gente vai falar logo em seguida. Tem algumas fotos que você mandou, muito interessante, para que a gente possa ver, porque foram muitas fotos. E afinal de cada break a gente vai mostrar. Esse aqui é onde, por exemplo? Esse daí é uma foto lá na cidade do México mesmo, que é o Colégio San Ildefonso, né? Que foi aonde a Frida Kahlo estudou na infância dela e como que ela seria a minha pesquisa pro TCC. Então eu queria conhecer de pertinho mesmo, né? Já aproveitando que eu estaria lá. Para conhecer, né, de perto mesmo e realmente dentro do lugar, não só dizer, estive próximo, estive na cidade do México. Estive lá, fiz todos os registros possíveis mas enfim, é na cidade do México essa foto aí. Essa daí foi o primeiro passeio que nós fizemos com intercambistas, né? Então aí tu vai ver colombiano. Não só brasileiros. Não só brasileiro. Nós somos em 3 brasileiros, tá? Que é a Graziela, aquela outra loirinha, e o Fernando, aquele grandinho lá no Pilar. Sim. Só que como que nós fizemos... Você tá de... Eu tô ali de camisa jeans e um colete marronzinho. Isso. Então foi o primeiro passeio que nós fizemos em São Luís Potosí, que foi a cidade onde nós cursamos as faculdades, né? Então foi um passeio histórico, assim, na cidade de São Luís Potosí. Então tinha na universidade, bem como tem aqui na Univates, também tem um centro, né, que eles nos acolhem, assim, super bem. Eles se chama lá se chama Mobilidade. Mobilidade, aqui que eles estão migrando, né? Senão era intercâmbio. Bem, tem outras fotos, tem perguntas também, as pessoas podem participar conosco através do Facebook, mas vamos para o intervalo comercial, voltamos em seguida, conversando com Edna dos Santos, que passou 6 meses fora do Brasil, na cidade do México. Voltamos com o programa Check-in, as pessoas já estão mandando a sua pergunta, ou dizendo simplesmente que está acompanhando através do Facebook da TV Univates. Também estamos no canal 15 da NET na Brasrede, entrevistando encantadense Edna dos Santos, em que esteve fora do Brasil durante 6 meses. Edna, a Camila Batista, ela é de Mato Leitão, está acompanhando, dá um ok aqui para nós. Oi! Dá um oi. Mas esse aqui você conhece, não? Pelo sobrenome você conhece. Pois é. Amarildo Carlos dos Santos. Muito orgulho. Papai tá babando aí. É o pai? Sim, é o pai. Grande abraço a ele, obrigado pela audiência aqui. Obrigada, pai. A gente foi para o intervalo falando a respeito da cidade do México, que é a capital do México. Como visto, alguns anos atrás, agora melhorou a política que eles instituíram, inclusive serviu de exemplo para alguns brasileiros, entre eles São Paulo, fez uma pesquisa, como eles diminuíram, e principalmente o assalto e sequestro. Você percebeu alguma coisa de insegurança lá, não? Eu vou dizer que, graças a Deus, de minha parte, eu acho que eu teria saído de lá meio traumatizado, porque eu basicamente só tive experiências fantásticas. Positivas. Então acho que quem passa por uma experiência negativa dessas, porque eu nunca passei nem aqui, entende? Por ser cidade de interior, apesar de que agora também já tá perigoso aqui também. Nunca passei por isso, eu não sei nem como seria minha reação, então graças a Deus não passei por isso. Mas teve um intercambista brasileiro que nessa mesma ocasião foi com nós, né, o Fernando, e ele estava saindo do metrô, estavam todos os intercambistas, né, tinha mexicano, colombiano, tinha de tudo. Eles percebem, né, que tá numa galera e tal, né, jovem, e pegaram a carteira dele. O que, por sorte, ele não estava com o passaporte junto, né? Foi só dinheiro, basicamente, né? Porque senão ele ia ter incomodações. Mas, assim, graças a Deus eu não presenciei nada. Outra cidade também do México que muitas pessoas não sabem, mas que é perigosa, é Acapulco. Muita gente daqui, vou lá conhecer a praia do Chaves, né? Só que eu não tive vontade de conhecer, porque os mexicanos de lá... Por isso que é legal tu montar o teu roteiro quando tá lá, porque os mexicanos mesmos já vão te guiando. Não, aqui é legal, realmente. Porque a gente sabe que tem muita coisa que na internet é lindo, mas chega lá e, né...
Então, Acapulco também é perigoso, assim, eu não cheguei a conhecer, mas ouvi relatos também. Mas na Cidade do México, assim, de proximidade, foi só o Fernando, assim, Que teve um que problema, realmente teve um trauma, digamos assim. Né? Falou Acapulco é a cidade do Chaves. Na verdade, foi num episódio, assim, que era a praia dele, porque o Chaves, na verdade, ele residia em Cancún. Eu conheci um shopping lá que o próprio pessoal falou de lá, ficava ao lado, assim, num sítio, assim, ele residia lá e até comentaram, chegou a ambulância, que eles viram, né, o pessoal chegando, assim. O Chaves, ele tem toda essa na verdade, aquele é idolatrado, né? Exatamente. Isso lá também não? Sim, lá também. Na verdade, para eles é como se fosse clichê, assim. Eles nem sabem se aqui é famoso ou não, sabe? Mas eles... É como o nosso Pelé. Exatamente. E daí até às vezes a gente questionava logo no início. Aquela coisa de no início do não saber todo o vocabulário. Daí, e Chaves? Lá se chama Chavo del Ocho. Então, ficava Chaves, o que é Chaves? Lá é outro nome. Então, todos os personagens tinha outro nome, mas também lá é super ainda conhecido. passa na TV lá como passa aqui? Ainda passa. Eu não sei se com a mesma frequência que aqui, porque o brasileiro ama, né? Mas é muito bom, né? Exatamente. Algumas coisas do México, Acapulco também, né? Muitos filmes de Elvis Presley, também amava Acapulco, fez vários filmes lá, né? Bom, por falar em praias, Acapulco, conheceu praias lá, não? Assim, eu tenho uma quedinha por praia, né? Então eu tive que, quando que eu cheguei lá, já tinha começado a faculdade. Eu perdi, assim, 2 dias. Então eu já cheguei e no outro dia fui pra faculdade. Nem conheci muito bem a cidade, vamos pai e mãe, ela foi estudar. É isso aí. Ela foi estudar. Eu me dediquei intensamente, né, no período da faculdade, só que daí tinha 1 mês e meio, né, porque lá a gente... Foi em final de maio que acabaram, né, acabou o período letivo, assim, e eu montei todo um roteiro para viajar esse 1 mês e meio, né, então, nesse meio período também, eles têm as férias de... Agora, por exemplo, antes da Páscoa, assim, eles têm 1 semana ou 10 dias, mais ou menos, de férias. Então, a própria universidade organiza uma viagem, né? Que nós fomos para Sayulita, por exemplo. É mais para a área do Pacífico, assim. Eu conheci o outro lado, assim. Mas que foi bem interessante, que foi quando foi meu namorado para lá. Então, aproveitei para encaixar todos os roteiros, assim, um no outro, para aproveitar todos os dias que tinham para turistar, porque era o que eu queria, conhecer o país e qualquer final de semana, nem que fosse para a cidade vizinha, assim, eu estava indo conhecer. Caro não, para andar dentro do país? Não, eu não achei, até porque, como que eu era intercambista, no final, a universidade te concede um documento que tu ganha 50% de desconto para andar de ônibus, né? Então, todo o meu roteiro foi em cima disso, né? Eu até andei de avião lá, mas foi quando meu namorado foi, porque o tempo era mais curto, assim. Mas o que eu fiz? Não ia e voltava. Eu fui encaixando estados próximos, né? Pra viajar de madrugada e conhecer outros estados. Conhecer, exatamente. Então, pra mim, foi barato, né? A moeda mexicana qual que é? É o peso, né? Eles falam pesos. Quando eu fui, o dólar tava meio caro, então eu me dei um pouquinho mal, assim. Eu comprei o dólar na época, se não me engano, tava 4 e pouco, né? Então, tava meio carinho. Só que teve um outro colega também que foi pra lá que ele disse que a média, né, a conversão era 10 para 1, então R$1 era 10 pesos. Quando eu fui, tava 5 e pouco, sabe? Na volta, porque, né, passaram 6 meses, então muda bastante, né, oscila bastante isso. Então já tava valendo quase 6, sabe? Daí tu tem que saber avaliar. Mas mesmo assim mais barato que no Brasil? Não, sim, mais barato, em todos os sentidos. Alimentação, a moradia eu não achei tão barato, sabe? Eu achei bem similar aqui. Mas hotel, a parte de hotelaria mesmo, alimentação, é sério, é bastante diferença. Parte de vestuário e tudo mais também. Diferente que é o gosto ou o preço? Os dois. Agora, falando em preço, é bastante diferença, assim, porque lá tu come super bem, sei lá,
de 5 a 10 reais, sabe? Aqui tu come uma alimentação normal, sabe, com isso. Não Mas compra um óbvio X que tu tem que... 10 reais. Né? Exatamente. Mas óbvio que daí tem que se adaptar aos poucos com a alimentação, né? Porque é sério isso da pimenta. Pode dar Muito intoxicação. forte. Exatamente. Na verdade, assim, ó, tem alguns restaurantes, a maioria, assim, eles vão te servir o prato e a pimenta vem como acompanhamento, né? Mas então tu tem que saber dosar, porque tem gente que vai, já prova tudo no início. E pode passar mal. E isso de intoxicação alimentar é sério. Teve um pessoal que foi pra lá e passou, sei lá, quase 10 dias, assim. Estraga a viagem. Exatamente, né? Principalmente se é tu uma vai viagem de curta, período curto. Isso é uma boa dica. Não ousa, vai provando... Devagar. Exatamente, vai provando... Aos poucos, porque exatamente. não é uma coisa que a gente esteja acostumado. A não ser que mora na Bahia, né? Pois é. Porque lá na Daí Bahia já tem estômago mais forte. Já está acostumado. Uhum. Mas você diz que lá tudo vai pimenta. Mas tem muitas coisas diferentes do que aqui. O que você comia lá? Assim, ó, eu vou dizer que no dia a dia nós nos alimentávamos em casa por questão de custo, né? Porque como nós passaremos 6 meses, a gente ganhou bolsa, né? Só que, obviamente, a bolsa não cobre, né? Todas as despesas, exatamente. Então, né, nós, entre brasileiros, nos dividimos, até o pessoal da casa, assim, se acostumava. Então, no dia a dia, era uma comida mais tradicional. Nossa, feijão, assim, arroz, carne. Exatamente, coisas normais, assim. Mas, às vezes, o que é normal pra nós é super diferente pra eles. Eu lembro a primeira vez que eu fiz, sei lá, um estrogonofe. Eles ficaram abobados por botar, sei lá, o creme de leite na comida. Como assim, uma coisa ficou bom, doce? não? Ficou. Aprovaram, porque pediram pra repetir, né? Então, acho que ficou bom. Então, se comeram e pediram mais, é porque ficou bom. Mas muda, né? Por exemplo, saindo do Rio Grande do Sul, não tem X, né? Pois prensado, não, né? As pessoas vêm pra cá, tem parentes que moram fora em outro estado, eles vêm pra cá e dizem, olha, vou fazer um churrasco. Não, primeiro um X. Não é prensado. Pra querer uma coisa diferente, exatamente. Né? Então muda muito. Né? Exatamente. Como que eu te falei, eu conheci diversos estados, mudava muito também a alimentação de um para outro. Por isso que tem gente que fala, eu fui pro México, provei a comida mexicana em Cancún. Ok, o mas turista. assim, não. Exatamente. Porque que a alimentação tem um horário totalmente diferente, né? Lá o café da manhã deles é 8 a 10 horas da manhã e é reforçado. Eles comem feijão de manhã, ovo. É uma alimentação forte, pesada. Por quê? Porque eles vão almoçar às 4 horas da tarde. Explica melhor isso. Sim. Até para essa diferença de horário. Sim. Depois de algumas fotos, vamos ver algumas fotos. Tá bom, vamos lá. Para que a gente possa ver. Sim. Essa aqui, por exemplo, é onde? Sim, essa foto também foi na Cidade do México. Essa que está do meu lado, a professora Coquito, maravilhosa. E do lado são duas colegas de lá. Nós estávamos conhecendo alguns museus. Esse exatamente eu não lembro qual que é. Centro de Belas Artes, talvez, porque são exposições atemporais, né? Tipo, que vão variando, então... Que mudam, né? Exatamente, mas era na Cidade do México. Eu achava muito interessante isso. Aqui também na Univates tem, sabe? Mas lá eles promovem mais isso de conhecer, por mais que... Cidade do México, para eles está do lado, mas conhecer exposições, sabe? Eles motivam mais a ir para museu, para exposições, assim. Eu fui em vários lugares com a minha turma. Essa foi uma das primeiras fotos, tá? Eu cheguei num sábado, essa aqui foi num domingo, por exemplo. A maioria é colombiano ali na foto. Ali é o Parque Tangamanga, que é em São Luís Potosí mesmo. A cidade onde tu ficaste. Isso, que foi onde eu residi por mais tempo, né? Então o pessoal nos recebeu super bem. Tinha um intercambista colombiano, que ele era enfermeiro, o Ferney, que daí ele já nos apresentou uns colegas dele, né? Deles que também... Ele chegou um pouco antes, né? Ele chegou uns 15 dias antes. E já estava super enturmado, já conhecia todo mundo. Depois dessa foto, já aparece as que não aparece a tua mão daí já, né? Tá. Que não era selfie. É que o que é ótimo é levar GoPro, que daí tu registra tudo, problema. É prática. Tem mais alguma? Tenho, mas essa aqui. Olha. Essa daí foi... em Real de 14, o nome, que também foi uma viagem promovida pela faculdade. A gente tinha um custo, né, mas era irrisório, assim, eles cobravam um ônibus. Passava o dia fora. Exatamente, daí tu
conhecia tudo. Essa daí, essa galera minha da turma, né? E era cadeira de desenho, assim, a professora fez algumas atividades durante o dia. E fora se vê lá um morro que não tem árvores. Eu estava antes olhando as fotos. Pois é, vai ter outras fotos, inclusive, que eu vou estar andando a cavalo, que mostra bem o local. Mas tem, é porque lá não é a terra diferente da nossa, lá pra eles é tipo um arenito, sabe? Então tu não vê aquela terra marrom, sabe, avermelhada, assim, que nem a gente tem, exatamente. Bem, vamos... Essa aqui, a última foto desse bloco. Essa daí foi na Huasteca Potosina, que foi... ali também tinha eu conheci uma colega da faculdade que residia aí. Esse lugar é maravilhoso, teria muitas fotos para mostrar. Tem algumas piscinas naturais, a água é lindíssima, é espetacular mesmo. E a próxima onde você estava, não? Mais ou menos, fica uns 300 quilômetros mais ou menos de São Luís Potosí, mas era um lugar que, se eu tivesse que dizer, é indispensável. Tem que visitar. Estamos conversando com Edna dos Santos, vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Ela que morou fora do Brasil 6 meses, morou no México. Voltamos daqui a pouco. Voltamos com o programa Check-in de hoje. Você pode fazer a sua pergunta através do Facebook. Estamos ao vivo no Facebook, também no canal 15 da NET, na Brás Rede, entrevistando a encantadense, que trabalha em Antagorda e veio para Lajeado para entrevista aqui no Vale do Taquari. Ou seja, tua vida é corrida, né? Pega a estrada todo dia. Todo dia, sai de Encantado a Antagorda. Exatamente. Agora já sou formada, né? Me formei ano passado, mas se não, seria mais corrido ainda, né? Porque de Antagorda vem para Lajeado. Exatamente, teria que vir direto para cá, daí a quilometragem seria extensa mesmo. Mas que bom que agora terminou, tá mais tranquilo. Pois é, mais ou menos, porque a cabeça fica meio conturbada, assim. Né? Sim. Bom, a gente foi para o intervalo falando a respeito dos horários de almoço. Sim. Que eles tomam café de manhã, né? Os mexicanos. Os mexicanos mesmo. Bem cedo e forte. Porque eles almoçam mais tarde, né? Exatamente. Eles eles chamam, né, o café da manhã de desayuno e até eles falam almuerzo, mas né, que é o espanhol, mas o almoço deles é como se a gente fosse comer um lanchinho assim de manhã, né? Então, de meio-dia não comem alguma coisa leve. Tem lugares, essa agência, por exemplo, que eu estagiei, o horário deles era das 9 às 4 horas da tarde. Por quê? Eles não paravam, porque eles não, né? Eles já iam com o café da manhã tomado, então às 4 horas eles saíam para almoçar. Só que eu não consegui me acostumar com... Não. Eu tinha que... Porque tinha aulas que começavam às 7 da manhã, né? Então eu saía de casa às 6 e pouquinho, então eu já comia alguma coisa... Já preparava, eu me acostumei, né? Porque na universidade era um corredor, assim, de barraquinhas, tendinhas, como é que tem de cachorro-quente e tudo mais, então até poderia pegar de meio-dia. Só que eu achava o cheiro muito forte, assim, pra estar ali, né, comendo no meio deles, que eles não têm o hábito de comer de meio-dia. Então, eu fazia alguma torradinha de meio-dia pra conseguir seguir o dia, e quando eu chegava em casa, eu comia alguma coisa mais forte, mas... É uma coisa que eu não conseguiria me adaptar, não. Inclusive, teve um mexicano que morou comigo lá na mesma casa, inclusive, ele veio pra cá. E aqui também, ele fazia o horário normal dele. Dele lá, ou seja, almoçar às 4 horas da tarde. Aí deixa separado, bota o micro-ondas, ele come às 4. Sim. Então, cada um tem que ir se adaptando, né? Às vezes, como que eu ia visitar amigas, colegas, enfim, para fazer um trabalho, ou só para visitar mesmo na casa, daí eles te oferecem, sei lá, arroz, feijão, massa, pastel da manhã. Daí tu fica meio... isso no café da manhã. No café da manhã. Teve, inclusive, alguns lugares que eles serviram mondongo às 8 horas da manhã, com tequila, com cerveja, daí depois carne de panela, assim. E daí, óbvio, né, quando tu tá ali, tu não vou fazer desfeita, então tu come. E realmente, tu não vai sentir fome meio-dia, né? Então, nessas ocasiões... De manhã cedo já comia. Daí tu seguia o horário deles, mas se não, no dia a dia mesmo, eu... E bebia também a tequila no café da manhã?
Ah, teu pai tá vendo aí. Pois é. Nessa ocasião, eles ficam meio que esperando, assim, a visita. Tu fez pra não constranger eles. Exatamente, eles estão, né, em vou festa. tomar, então. Era um final de semana e, né, que geralmente, né, minha rotina da semana não era Mas essa. sou bêbado o dia todo. Que tal? Não, mas isso da tequila, realmente, eles bebem bastante. Tenho uma bebida que é muito similar à tequila também, que é o mezcal. Aqui... Típica deles. Típica deles, né? Ela é um pouquinho mais... Um pouco menos inferior, realmente, da tequila, aquela que tem a larvinha dentro. Tem pessoas que acham o máximo comprar só porque tem a larvinha dentro. Mas ela é um pouquinho mais barata, assim. Por isso que eles consomem bem mais, né? Mas a tequila realmente é bastante consumida. Forte. Sim. A tequila é forte. E a outra exatamente. bebida também. A tequila... Por que eles consomem tanto, né? Porque como lá tem em bastante quantidade, por exemplo, a vodka aqui pra nós é barata, né? Pra eles é muito caro. Então, quando se reúnem entre amigos, é normal fazer, sei lá, um drink com tequila, sabe? Por isso que realmente se bebe. Até pelo preço. Mas a questão é que não se mistura. Por isso que tu não vai ficar bêbado que nem tu ficaria aqui com a tequila, né? Totalmente diferente o hábito de beber, né? Por isso que não... Porque como ele consome o mesmo líquido a noite inteira, não... Eles não misturam com cerveja, com outra bebida. Alguns sim, né? Mas geralmente vai tomar na noite inteira aquele mesmo líquido. O problema é quando mistura, né? Exatamente. Todas as bebidas, né? Pois é. Vinho com cerveja vai dar problema, né? Toma só uma, coisa, né? Bem, e o clima lá? Quando eu cheguei... Eu fui em janeiro de 2016, né? Retornei em julho, final de julho. Pensa janeiro de 2016 aqui no Brasil, né? E foi épico, assim, o calor tava beirando os 40 graus, tu sai daqui... É até engraçado que as pessoas te olham porque tu tá com o casaco pendurado, né? Por que ela tá fazendo? Porque quando nós chegamos lá estava menos 2 graus. Menos 2? Lá, no caso, janeiro é inverno, né? Então, quando eu saí de lá... Eu cheguei aqui em julho, por exemplo, super bronzeada, né? Porque, como eu falei, conheci bastante praia, né? No final do meu intercâmbio, depois de concluir a faculdade. Então, lá em julho é verão, né? Inverte. Eles sempre... Eles questionavam, tá, mas o Natal, então, é verão? Eles acham engraçado? Como assim? Não tem Natal, aquela coisa de neve, né, e tudo mais? Mas lá tem neve, não? Dá formação de neve? Algumas cidades próximas muito. tem alguns resquícios, assim, mas como os Estados Unidos é super próximo, assim, tem muito mexicano que vai viajar no final de semana, né? Por exemplo, nós ir para o Uruguai e Paraguai, que é super próximo, né? É fronteira, então, para eles é super tranquilo ir, né? Então, para eles não é super novidade ver neve, né? E o verão lá é tão intenso quanto aqui, não? É intenso. Mas, assim, é um calor diferente, sabe? Até é curioso porque até o teu bronzeado fica uma cor diferente, sabe? Mas eu notei mais diferença no inverno, porque... Principalmente lá onde eu morava tinha muito vento, sabe? No início eu me machucava bastante, assim, Os lábios. Eu sangrava. E a altitude também varia bastante lá, eu sentia muita falta de ar no início, assim, caminhadas curtas eu já parava e isso demora um tempo, né, pra te se acostumar. Lembra qual que é a altitude que você estava? Não, exatamente, agora eu não saberia dizer. Porque aqui a média, Vale do Taquari, 30, 80, acima do nível do mar. Né? Pois é, mas é bastante diferença. Diferente. É, bastante diferença. Ou seja, começa a faltar o oxigênio. Quando meu namorado foi, por exemplo, uns amigos da casa convidaram pra jogar futebol. Aviso ou não aviso, né? Até uma amiga falou, avisa ele, né? Que ele vai sofrer. Eu pensei... vou deixar. Porque como pra mim eu já tinha me adaptado, tu pensa, não, isso é sacanagem, né? Ele conseguiu jogar uns 10 minutos, assim, porque foi... Mas parece que é forçado, mas tu realmente fica sem força e... Eu gostava de ir caminhando para a faculdade, né? Ficava mais ou menos uns 5 quilômetros. Então, nos primeiros dias era impossível. Eu tinha que pegar o ônibus e... Porque não conseguia. Mas isso é assim, ó, 15, Costuma. 20 dias tu se adapta. Depois tu já tá... Acostumado. Correndo normal. Temos ainda muitas perguntas, entre elas onde você morava e como era a convivência lá. Mas vamos mais algumas fotos que você enviou para cá, que são fotos muito bonitas mesmo.
fotos lindas. Vamos Sim. acompanhar algumas delas para ver Vamos lá. o que você nos diz. Uhum. Essa aqui, por exemplo, é Essa daí foi naquela viagem que eu comentei, que foi umas férias, assim, da faculdade no período de Páscoa. Essa foto é em Islas Marietas, que é perto de Sayulita, né? Na área, mais no lado do Pacífico, assim. Não foi durante a faculdade. Não. Na verdade, foi no período de férias da faculdade, certo, tá? certo. Que eu comentei que é esse período aí de uns 15 dias, mais ou menos, que todo mundo se prepara para viajar para algum canto, né? E principalmente intercambista vai se programar para aproveitar ao máximo. Na verdade, ali já não era tão ainda era frio, né? Só que lá as praias, tipo aqui tu ir pra Bahia, tu ir pro Rio de Janeiro, Sei. vai ser quente. Então, nós fomos pra lá num período quente. Essa aqui foi a que eu comentei antes, que era o mesmo lugar, é a D14. Foi uma experiência que andamos a Cabaíto. Já tinha andado a cavalo, não? Já tinha alguma experiência né, em cima, mas não assim de tudo amar sozinha, só que eles andavam devagarzinhos, eu acho que já eram... Essa daí também é lá onde que eu comentei, na Huasteca Potosina, né, que... Muito bonito. É em Xilitla, pra nós é Xilitla, né, mas lá se chama Xilitla, que é um lugar realmente espetacular. Ali é o estúdio da Frida e do Diego Rivera, né, da Frida Kahlo, que... geralmente, quem quer conhecer, eu falo Rivera porque lá eles são Rivera, né? Mas seria Rivera. Aqui também é no mesmo local. Que foi, então, eu queria conhecer esses lugares, como que o meu TCC seria, né? Sobre a vida e obra da Frida Kahlo. Eu conheci tudo, Quem foi a Frida tudo Kahlo? relacionado a ela. Ela foi uma artista mexicana, né, que o que mais me interessou na vida dela foi toda a trajetória dela, né, com 18 anos ela sofreu um acidente de bonde, né, então foi nesse período que ela aprendeu a pintar. O pai dela, na verdade, também era artista, ela teve uma forte influência, né, então ela passou praticamente 1 ano de cama, ela passou por diversas cirurgias, então ela aprendeu a pintar nessa época, né? E daí, depois de um tempo, ela conheceu... Na verdade, ela já conhecia o Diego Rivera, né? Ela só apresentou o trabalho, ele que apresentou, digamos, o trabalho dela, né? Pro povo mexicano, né? Pro mundo. Ele já era conhecido, enfim. Então, ela também sofreu bastante porque ela... Em função de todas as cirurgias que ela teve, ela perdeu bastante filhos, enfim. Ela teve uma vida sofrida, só que em meio a isso, ela conseguia transformar essa tragédia em arte, sabe? Então não era necessariamente os quadros dela, a pintura dela que me instigou, ou seja, que me foi chamou a atenção. vida, o contexto. Exatamente, foi a vida e o que ela motiva Representa. ainda nos dias de hoje. Estamos conversando com Edna dos Santos, vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Pode fazer a sua pergunta pelo Facebook, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando Edna dos Santos, ela que passou 6 meses fora do Brasil e está contando uma história fantástica, né? Ou seja, foi para o México para estudar, se apaixonou pelo país, gostou da cultura deles, da artista que você tanto procurava, Frida Kahlo, quem quiser pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas além disso, teve praia, andou a cavalo, conheceu o povo, né? Você morava onde lá? Eu residia em São Luís Potosí, né? Que é onde ficava a universidade. Então... Uma casa com outros intercambistas? Né? O que acontece? Lá, nós saímos do Brasil em três brasileiros, só que nós tínhamos uma rotina totalmente diferente, porque nenhum fazia um curso parecido, né? Então, lá, as faculdades ficavam em lugares diferentes, né? Então, cada um pegava um transporte, alguns iam a pé, né? E então, tinha dias que a gente nem se fechava em casa, né? Nem se via, assim, ao longo do dia, porque uns estudavam de manhã, outros de tarde, outros de noite, enfim, né? Era um horário completamente diferente. Então, era mais no final de semana mesmo. E lá na casa, então, tinham 3 mexicanos, um que, como eu comentei, que lá eles fazem intercâmbio no próprio país, né? Então, tinha um outro que era de um outro estado.
Tinha outros dois que... Um era mais que estava ali na Casa Negócios, né? Trabalhava por aí. E também um outro que morava numa cidade perto, mas ficava melhor para ele em função da faculdade. E 2 espanhóis. 2 espanhóis. 2 espanhóis. Quantos o total? Que eu me perdi. Eram 8. 8? Eram Meninas 8 eram... em 2. 2? Sim, não, minto, 3. 3. Nós, 2 brasileiras e uma espanhola. Convivência super boa, Nossa, tranquilo. super boa. Eu acho que a gente teve muita sorte, assim, de se encontrar, porque é uma família, né? Tu passa quase os 6 meses com essas pessoas. Com as mesmas pessoas, né? E tanto que... Até muitos mexicanos, assim, da faculdade, eu tenho contato diariamente, sabe? É isso que é o mais legal do intercâmbio, sabe? Essa família que tu traz de lá também. Enfim, a convivência, né, que tu tem diariamente. Forma um vínculo, né? Exatamente. Para a vida toda. Os professores, as professoras, às vezes me chamam, me mandam alguma coisa, ou mandam um texto estranho, né, que é eu tô com saudades, vem uma lembrança compartilhada e enviam. Isso que é o mais rico do intercâmbio, né, porque é uma experiência pro resto da vida. E ela é só tua, né, porque ninguém te tira. Muito pessoal. Exatamente. Por isso que nesse programa é justamente isso, né? Muitas pessoas do Vale foram para o mesmo local, mas cada um carrega a sua própria história, né? É isso aí. Pode ser até para a mesma cidade, mas cada um vai ter uma experiência uma visão diferente exatamente. Da situação. É né? isso aí. Bem, e você jantava, não fazia almoço na casa, não? Vocês revezavam de que maneira lá? Cada um fazia o seu. Como que depois de um tempo eu comecei a estagiar, eu já fazia um lanchinho de manhã para comer de meio-dia, né? Então o resto a gente se dividia, né, o valor. Então, às vezes, até os mexicanos cozinhavam, né? Mas como também a comida de rua... Depois de um tempo, né? Que tu já se acostumou um pouquinho. A comida de rua era muito barata, sabe? Então, já tinha os lugares que tu sabia que era, né, de confiança, enfim, que era limpo, né? Tudo mais. Então, a gente consumia alguma coisa perto também. A cidade, São Luís Potosí tem 800 mil habitantes. Então... Para nós aqui que estamos acostumados com cidade pequena, ela é enorme, né? Muito Só grande. que tu tinha uma vidinha, assim, bem de cidade de interior. Por mais que, sei lá, tinha um Burger King na esquina, sabe? Tinha Mac, tinha shopping, lá tinha cinema já em 4D, sabe? Tinha supermercados próximos. Então, tu tinha tudo acessível, mas com essa sensação de cidade de interior, sabe? Seguro. Bem seguro. Bem tranquilo. Não cheguei a conhecer vizinhos assim, mas todo o pessoal que a gente conheceu foi super acolhedor. Foram amigos que saíram da rotina para nos mostrar coisas, porque é totalmente diferente tu conhecer ali, alguém já te apresentar, né? É diferente. Edna, uma das curiosidades é por que os mexicanos gostam tanto dos Estados Unidos, ou pelo menos muitos, né, pelo que a gente ouve de notícias, e hoje à tarde eu estava lendo sobre isso, de que os mexicanos, um dos sonhos deles é morar nos Estados Unidos. E você voltou apaixonada pelo México. Por que eles querem tanto ir para os Estados Unidos? Eu acho que é por questão também de proximidade, sabe? De estar perto e como que muitos mesmos assim, fui lá final de semana, sabe? Então como que eles acabam tendo esse contato? Talvez eles venham, não digo que seja um mundo diferente, mas já é uma cultura diferente. Então eu acho que qualquer pessoa gosta de provar o novo, sabe? Talvez não iriam se adaptar. Talvez é lindo, vou ali... A economia dos Estados Unidos é mais forte que a mexicana. Sim. É que é complicado falar isso com certeza, né? Porque por mais que eu estagiei lá e eu tenho uma noção de como é salário e tudo mais, assim, eu acho complicado entrar nessa questão, né? Mas nesse sentido, assim, eu acho que todo mundo, por um tempo, quer uma coisa diferente, mas... para te ver como que é diferente tu estar dentro, vivenciando a cultura diariamente e tu passar 2 dias, 3 dias só conhecendo, né? Porque talvez gostariam realmente, que lindo. Só que eu tenho amigas, por exemplo, que foram... Eu tenho uma amiga, inclusive, que tá nos Estados Unidos, tá? A Júlia tá super feliz lá agora. Só que eu tenho outras amigas que foram para outros países, planejaram por uma vida inteira ir lá passar 1, 2 anos e passaram... 15, 20 dias, um mês, porque chega lá e vê que é outra coisa.
Então, acho que é bem diferente tu ir lá, conhecer 3, 4 dias, tu achar que é aquilo que tu quer e tu realmente morar, né? Ser cidadão do local. Até porque o americano ele tem livre acesso ao México, né? A mesma coisa não acontece com o mexicano aos Estados Unidos, né? Pois é, hoje ainda não. Na verdade, quando tu tá lá, fica bem mais fácil, né? Eu quis fazer o visto aqui, só que na época não tinha ainda em Porto Alegre, né? Eu teria que ir até São Paulo, então era um custo que eu ia ter ali de, sei lá, R$ 2.000, por exemplo. Só que eu pensei, não, tô indo pro intercâmbio, ganhei bolsa lá, eu vou gastar meu dinheiro lá, né? Óbvio que seria uma experiência incrível, mas eu não, 6 meses vai ser meu intercâmbio no México, Vou ver o México. Exatamente, me dediquei para conhecer. Porque senão tudo você, lá. como brasileira, poderia ir para os Estados Unidos. Né? Na verdade, eu teria que fazer um visto lá. Eu não teria como ter um livre mesmo não acesso, serve. assim. Não. O passaporte é totalmente diferente. Inclusive, quando que eu entrei, eles fazem uns questionamentos, eu tive que mostrar a carta de aceite da faculdade. Não é tudo tão livre assim. Então, como que... Eu já tinha passagem de volta também. Daí, o que tu vai fazer 6 meses aqui, né? Então, já tinha, como eu comentei, a carta de aceite da faculdade, já tinha o endereço onde que eu ia residir, né? Por esse período, eles te questionam bastante nesse sentido. O que, para eles podem entrar de livre acesso mesmo ao Canadá. O brasileiro ainda não, mas o mexicano, sim, pode. Eu estando lá é diferente, né? Eu continuo sendo intercambista brasileira, né? Mas eles podem ir para o Canadá sem visto. Sobre salário, qual que é a comparação dá para se fazer do que ganha o mexicano e ganha o brasileiro? Assim, o que eu acho que tem que entrar nessa discussão é a questão do horário, da carga horária, né? Porque eu trabalhava das 9 horas às 3, mas não era todos os dias, né? Porque eles foram super acessíveis de intercalar com os horários que eu tinha na universidade, né? Porque não interferiu em absolutamente nada, né? Alguns dias eu começava às 7 até meio-dia, então nesses dias mas eu acho que dava umas... 6 horas. Mas não era diariamente, né? Não pra mim não foi, mas não chegava a 30 horas semanais, mas digamos que era isso, né? E eu ganhava na época, então, 4.000 pesos e alguma coisa. Então, como que tava essa... Mas eu ganhava em média de, sei lá, 900 a R$ 1.000 para essa carga horária, sabe? Então, não sei, né? Cada um tem o seu salário. Pouco em comparação. Mas calcula que o salário mínimo hoje está 900 e pouco e a carga horária é 44 horas semanais, né? Então, eu acho que lá é ainda um pouquinho... 220 por mês. Pois é. Bastante alto. Exatamente, lá seria quase a metade, né? Então, comparando com o salário mínimo daqui... E com esse valor, consegue-se viver tranquilo no México, não? A família mexicana? Não. Com esse salário, não, né? Obviamente que eu teria uma carga horária diferente, né? Se eu cumprisse todos os dias e eu entrei como estagiária, né? Porque eu era de fora, mas foi muito legal a aceitação do meu trabalho, né? Porque acho que era uma coisa diferente, né? Porque aqui geralmente tem aquilo do design de fazer várias alterações e tudo mais. Lá eu ficava impressionada como eles aceitavam a minha proposta de trabalho, sabe? Não tinha muitas alterações questionar muito. E eles aceitavam aquilo, e tanto que quando que eu voltei, eles questionaram se eu gostaria de fazer esse trabalho à distância, né? Só que daí como que nós temos várias taxas de transferência e tudo mais, daí acabou não acontecendo. Não valeu a pena, mas é legal que surgiu esse interesse. Temos muitas dúvidas, entre elas os astecas, né? Você estava na terra dos astecas. Mas isso depois do intervalo comercial, voltamos em seguida.